Salve, querido, querida, canal Trajetos Mauro e Samira, continuando os passeios pela Bahia. O assunto será Santa Cruz da Cabrália, o distrito de Porto Seguro. Esse local aqui tem muita história, como toda a Bahia, né? Mas aqui a história é emocionante e bate no coração, é forte mesmo. Neste local aqui, 3 pontos se destacam dos demais. É claro que existem vários pontos. Comentando da forma que é o nosso canal, uma história popular. Ninguém aqui é historiador, entende a fundo. Daí a gente vai conversando e aprendendo coisas de cada região que a gente passa. Então, nossa história popular, aqui vamos falar um pouquinho da primeira missa realizada no Brasil, que foi aqui. A aldeia Pataxós, outro ponto famosíssimo aqui. Hoje, os índios são Pataxós. Na época do descobrimento, Tupiniquim. Esse é outro ponto importante. Então, a cruz da primeira missa, aldeia indígena. Outro ponto famoso, mais adiante aqui, tem chamado Caminho de Moisés. Conforme a maré vai baixando neste ponto, aparece uma pequena duna de areia que forma um caminho entre o mar. Também está aqui localizado na praia de Coroa Vermelha, que é esse lugar aqui, Coroa Vermelha. Fazendo uma panorâmica desta região aqui, Coroa Vermelha, aqui as primeiras caravelas portuguesas se apossaram a terra que tinha já donos, que eram os índios tupiniquins que aqui moravam. Eles não trabalhavam, pois tudo aqui era grátis para eles. Eles tinham pesca, tinham frutas, tinham casas. E chegaram os portugueses com suas caravelas e aqui se apossaram da região. E tem muita história que continua por aí. E aí vai! Nesse lado aqui, outro ponto que não está nos grandes destaques, mas as águas calmas e muitos barzinhos. E as pessoas vêm aqui para passar o dia devido a essas águas calminhas para as crianças nadarem. Agora vou fazer uma panorâmica da região. Nessa região aqui, que é tudo muito próximo, iniciando em Porto Seguro, lá tem a feirinha, lá tem muitas coisas, lugares e muitas praias. A orla é imensa, por toda a orla as praias são frequentadas por banhistas. Muita orla, muitos turistas de todas as regiões do mundo tem aqui. Para se ter uma ideia, agora a baixa temporada está repleto. Uma terça-feira normal, dia comum, o sol aqui está sempre presente, sempre. Não tem como você fugir do sol a não ser em uma sombra. De lá para cá, Porto Seguro, lá tem a balsa que leva vários passeios. Então, um local imperdível. Tem também em seguida a Taperapuã, os barzinhos badalados da região. Vários hotéis que você for buscar nos aplicativos de viagens, muitos dos hotéis é aqui nessa região. Aqui de Taperapuã, que é onde tem mais hotéis, aqui é apenas 10 quilômetros. Santa Cruz da Cabrália, 14 quilômetros de Porto Seguro, ali da região central. Daí Taperapuã, depois aqui já Coroa Vermelha e várias orlas, praticamente parecidas, umas com mais areias, diferentes um pouco, mas que vai seguindo na orla. Continue aí e descubra alguns fatos importantes aqui desta região. E bora passear! Bom dia! E tomando uma água de coco aos pés de um coqueiro. Existe coisa melhor aqui na Bahia? Ô Bahia! O que a Bahia tem? Muitas coisas lindas. A Bahia simplesmente é incrível. Esta pequena capela foi construída em homenagem à Virgem Nossa Senhora de Esperança, protetora dos navegadores dos séculos XV e XVI. Esta santa foi trazida por Pedro Álvares Cabral no 22 de abril de 1500.
Então fica uma homenagem aqui, que foi construída da santa, trazida por Cabral na sua esquadrilha. Aqui uma panorâmica da pracinha que tem aqui, colado. Esse ponto aqui, a cruz de madeira ali na frente, é uma cruz já simbólica no local onde foi realizada a primeira missa do Brasil. Então aqui o pessoal rezou pela primeira vez no Brasil. Para esse outro lado aqui tem uma pracinha. A vila aqui é assim. Muitos pontos comerciais, muitos produtos baratos, legais, que remetem à cultura da região. Este monumento simbólico, a primeira cruz, que aqui já não existe mais, provavelmente está em museu já, algum resíduo que sobrou dela. Este monumento, construído na época do presidente Fernando Henrique Cardoso, para comemorar os 500 anos do Brasil. Aqui na inauguração também estava o presidente de Portugal da época, Jorge Sampaio. Lá a cruz de madeira, simbólica também. E esta aqui é a região de Coroa Vermelha. Observe neste lugar aqui, quase que uma península se forma aqui em Coroa Vermelha, porque desta ponta aqui avistamos o mar, para cá também o mar, como se fosse uma ponta mesmo. Conhecendo então um pouquinho aqui da região de Coroa Vermelha, Santa Cruz da Cabralha, primeira missa, primeiras caravelas onde habitavam os índios tranquilamente aqui nesta região. Comenta-se aqui aquela história popular que nesta época dos índios, os portugueses, quando chegaram, colocaram os índios para trabalhar. E também muitas coisas ruins aconteceram para esta população primitiva daqui. Logo em seguida, como o índio não sabia trabalhar, porque não era acostumado, vivia da extração de produtos da natureza para sobreviver, começaram a trazer os negros. E os negros aqui se tornaram escravos. Os negros, para fugir deste trabalho que também não gostavam, escondiam-se nas aldeias indígenas e ali misturavam-se com os índios para fugir da escravidão. Aí surgiram os caboclos. Já vindo aqui bem próximo, o outro ponto turístico famosíssimo, que é o Caminho de Moisés. Vamos até lá. Diante de uma faixa de areia estreita e comprida, chamado de Caminho de Moisés. Vamos percorrê-la? Bora! Realmente uma sensação incrível. Esta pequena e estreita faixa de areia no meio do mar. Olhem até onde as pessoas vão. Quando a maré está baixa, então é possível avistá-la completamente, avistá-la por completo.
Então aqui está o famoso passeio aqui, como foi Deus abriu o mar no meio e abriu um caminho para o povo de Moisés passar. E aqui está o caminho simbólico aqui do Brasil, aberto para o povo passar entre o mar. Essa parte aqui está já mais funda um pouquinho. Esse local aqui depende da maré, claro, como tudo aqui no Nordeste. Quando a maré baixa, é possível visitar este ponto turístico. Quando a maré sobe, ele some. Olha só a cor da água. Incrível, não? Olhando para cá, já a distância que já estamos da orla. Continuando a caminhada para atravessarmos o Oceano Atlântico. Então vamos em frente. Realmente esse lugar aqui é mágico. Percorrer essas areias, simbolicamente mesmo, o caminho de Moisés, é incrível, é mágico. Onde toda a história do nosso Brasil começou foi aqui. É de arrepiar. Esse lugar aqui é um marco histórico. Na chegada, olhando a praia mais daquele ângulo lá da orla, você não imagina que tem essas piscinas naturais aqui, translúcidas, água quentinha, maravilhosa mesmo. Mas esse ponto turístico aqui, o caminho de Moisés, mas o local da primeira missa, a igrejinha, lembrando a santa que veio na caravela de Pedro Álvares Cabral, os barzinhos, a água, movimento legal, torna deste lugar um ponto imperdível nos seus trajetos. Vire à esquerda em Rua Frei Henrique de Coimbra. Conhecendo um pouquinho de Santa Cruz Cabralha, este ponto aqui fica no alto. Aqui, em 1530, já iniciou esse povoado aqui. Eles preferiram ficar aqui em cima devido aos conflitos que na época aconteciam entre os índios e os portugueses. Sendo uma época muito perigosa, a aldeia começou aqui, 1530.
tem esta bela igreja e belíssimos mirantes. Depois, conforme as coisas foram se acalmando, a vila começou a desenvolver-se mais na região lá para baixo. E ainda tem aqui algumas ruínas da época. Quando tudo se tranquilizou um pouco e a guerra e os conflitos entre índios e portugueses diminuíram, o povoado começou a descer e se expandiu para a parte baixa aqui de Santa Cruz Cabralha. Vamos olhar pelos mirantes? Bem próximo da igreja encontram-se essas ruínas. Estima-se que ela seja do século XIV, porque foi vista em gravuras já antes de 1500. Em 1815 ela foi relatada assim como descoberta mesmo. Mas tem a história que ela é do século XIV.